de gado, rei. É com esse bonito aboio interpretado pelo poeta Chico Neto que estamos aqui de volta para falar sobre um pouco da cultura de um personagem muito marcante na nossa regionalidade, o vaqueiro. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Almanac, Chico. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês e dando essa entrevista. Prazer todo meu. Chico, me diz uma coisa. Por que é que o gado fica tão, digamos, hipnotizado com o aboio? O que isso... de que forma isso funciona nos ouvidos do boi? Do gado, do né? gado. É o seguinte, o gado, ele se acostuma com o aboio do vaqueiro, que é aquele homem que luta todo dia com ele, entendeu? Ele se identifica com o aboio do vaqueiro. Só que assim, o aboio, ele não tem regra não, entendeu? Um diz de um jeito, outro diz do outro, aboia de um jeito, outro aboia do outro, e o gado se identifica, porque é o seguinte, o vaqueiro... Todo é como dia, se ele conhecesse a voz do dono. Conhece, como com certeza. Um bichinho de estimação. Conhece. Porque as vacas, muitas têm um nome. E o vaqueiro, quando ele vai campear, que vai no mato olhar o gado, ele procura chamar o nome de uma vaca, entendeu? Quando ele vê um chocalho batendo e tudo, ele já conhece em que está aquele chocalho, que reis é, né? E começa a chamar o nome da vaca. E a vaca começa a urrar e tudo, e se identifica e vem até o vaqueiro. Isso me lembra aquela música do Luiz Gonzaga, da Vaca Estrela. Do Luiz Gonzaga não. É uma poesia do Patativa. Do Patativa, a Vaca Estrela e o Boi Fubá. Então, eles já conhecem a voz do dono também. Porque existe assim, se o vaqueiro ele vai soltar 100 reis no campo, porque antigamente era só mato. Mas dá para batizar todas 100? Não, ele batiza algumas vacas mais antigas e aquelas novas é por o nome da mãe, o nome da mãe delas, né? Da mãe delas, né? E o vaqueiro solta, ele tem um chocalho grande que ele usa em botar só naquela vaca mansa. Porque se ele botar numa novilha, a novilha ela braba, endoida o gado todinho, né? E a vaca mansa, ela meio-dia se deita numa sombra e o gado solteiro se deita ao redor, assim, no mato, né? Fica ali pertinho dela. E o vaqueiro vai procurar o gado, olhar o gado e escuta o chocalho, entendeu? O vaqueiro fica escutando, quando vê a pancada do badalo, do chocalho, vai lá. Aí começa a chamar o nome da vaca. A vaca vai urra lá e tudo, se levanta e o gado solteiro começa a encostar. Entendeu? Se o chocalho estivesse numa novilha, doidinha, né? Numa doidinha, quando o vaqueiro gritasse, elas corriam e doidavam o gado todinho. E me diz uma coisa, tem um aboio da manhã cedo, o aboio da tarde, o aboio da noite, cada horário tem um aboio diferente ou não? Não, tem não. Depende do vaqueiro. Depende do vaqueiro. Do espírito que ele está naquele dia. Do vaqueiro, o vaqueiro levanta cedo, ele vai no curral, ele solta um aboio, aboia com o gado, conversa com as vacas. Aonde eu trabalhei numa fazenda que tinha 1000 reis, a gente tomava de conta, a maioria das vacas tinha um nome, elas tinham um nome. Papai batizava as vacas, né? E quando a gente ia de madrugadazinha para o curral para tirar o leite, a gente ficava chamando o nome delas, entendeu? E os bezerros que estavam num curralzinho separado para soltar para ir para a vaca, para mamar, para a gente arrear para tirar o leite, era chamado por o nome da vaca. Quando você chamava, a vaca vinha para o pé do portãozinho onde estavam os bezerros e os bezerros vinham para perto para sair também para ir mamar. Então, se identifica, o vaqueiro, o gado se identifica com o aboio do vaqueiro, com a voz do vaqueiro, entendeu? A gente tinha vaca no sertão, na fazenda. Tu sempre foi de Pentecostes? Nasci e me criei na Fazenda Jarra, município de Pentecostes. Mais com uns 30, 40 quilômetros para a cidade. Nunca saiu de lá para ir para outra fazenda mais distante, não? Não, depois eu me casei, aí saí para uma fazenda próxima, né? Porque já foi o tempo que a gente começou a entregar o gado que a gente tomava de conta, né? Aí foi ficando mais pouco gado e eu comecei a trabalhar noutra fazenda próxima mesmo. Aí depois vim para Fortaleza, em 80, 81, 82, por assim. Mas você chegou a levar gado assim de uma fazenda para outra, muitos quilômetros? Muito, muito, muito. Porque assim, o nosso gado mesmo, o gado que a gente tomava de conta, era no sertão. Mas o dono dessa fazenda tinha muitas terras na serra, aqui para o lado de Palmaças, aqui
Serra do Lajeado, Itapeba, aquele lado lá. Então, a gente passava o inverno, assim, 15 dias no sertão e 15 dias na serra, nos pés da serra, entendeu? Era assim, lutando com aquele gado, tirando... Quantos quilômetros, assim, vocês chegavam a percorrer? Eu nem tenho uma base, não, mas era muitos quilômetros. Muitos quilômetros, porque a gente... Na serra, você não sabe nem dizer quantos quilômetros. Aí você vê bem pertinho, né? Você vê bem pertinho, mas quando você vai chegar lá, demora bastante. Mas aí tinha assim, andava 2 horas, aí fazia o gado parar, descansar. Era. A gente tinha um dia que você ia só olhar o gado. Aí quando chegava um dia de você juntar algumas reses, por exemplo... ir buscar lá no Itapeba Sul para levar para Pentecoste, lá para a fazenda, entendeu? Aí nós passávamos que um mês juntando esse gado em cima da serra, entendeu? Um mês estando naquelas quebradas, sofrendo mesmo muito, e para juntar, para depois descer com esse gado para o sertão, que é na faixa de 70, 80 quilômetros, assim, entendeu? E a gente... Tomando conta de um monte de cabeça de gado. Era. Nesse tempo não tinha asfalto, era só carroçal, né? Essa estrada que ia para Canindé era só carroçal, né? Aí você soltava o gado, o papai ia na frente, montado numa burra na frente, que era para o gado não passar, não endoidar, não passar dali. E quando vinha um carro, a gente afastava para poder passar. E o pessoal parava, né? Hoje, se o pessoal vê uma res no meio de um animal, faz abuzinar, você tem que parar, porque o bicho não tem raciocínio, não. É capaz dele dar uma chifrada no carro. E esse foi minha vida no sertão, trabalhei até 28 anos como vaqueiro, onde a gente empeleitava, assim, um fazendeiro tinha, sempre em junho, ele queria vender alguns boi e algumas vaca que não paria, estava solto no inverno naqueles campos, e o vaqueiro não conseguia pegar, e a gente empeleitava, eu chamava a gente, eu com meu irmão, para a gente empeleitava 50, 60 boi pegado por carreira, tudo por carreira. Aí a gente botava no curral e passava, às vezes, uma semana pegando esse gado. Aí depois a gente empeleitava para trazer até aonde era o comprador do gado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui não esquenta demais, não, no meio do sol quente? Eu sei que é bom para proteger dos espinhos, né, das plantas, na hora que vai correr atrás de uma doidinha fujona. Mas isso deve fazer calor. Aquela roupa rústica do vaqueiro do mato, de correr no mato, ela esquenta, entendeu? Assim, quando você pega um sol quente e tudo, ela esquenta muito. Mas essa roupa aqui, ela foi feita assim para minhas apresentações. Essa já é mais artística. É um couro botado, eles usam um material que ela fica macia, entendeu? E para você drobar, botar numa bolsa, numa mala. É quase como uma camurça, né? Quase como uma camurça, Tanto por dentro como por fora. Aí fica que eu viajo também, viajo muito, eu faço muitas viagens. E com aquela grossa, eu tenho 4 roupas de couro, né? Eu tenho uma exposição do vaqueiro aqui em Fortaleza, né? E só uso essa daqui porque ela é macia e não esquenta. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui, por que é que tem que ter esse alto aqui? Essa é uma luva que o vaqueiro usa. Quando era as vaquejadas pé de mourão, que era quem derrubasse mais perto, que não tinha faixa, o vaqueiro usava sempre uma luvazinha dessa, com isso aqui, que é um esbarro para quando você pegasse a cauda do boi, que enrolasse, ela não escapulia aqui, né? Aí depois, quando entrou a vaquejada moderna, apareceu aquela luva daqui da cana do braço, né? Aí acabou-se essa daqui. E essa daqui eu uso como eu divulgo a cultura para não esquecer. Para não deixar morrer. Não deixar as pessoas. E as pessoas me perguntam muito por que. Deixa eu só ver como é, mostra aqui como ela é. Aí. E isso aqui é um pedaço de madeira coberto com... Não, é um pedaço de sola mesmo. Que a pessoa sola bota, mesmo? Um pedaço de sola, bota dentro. Para não escorregar o rabo do boi. Para não escorregar. E quando foi que tu deixaste de fazer transporte de gado de um lado para o outro para fazer poesia? Eita, meu irmão. É o seguinte, em 82 eu vim para Fortaleza, né? Eu me casei e já tinha 2 filhos pequenos. Como não tinha escola no sertão, eu nunca conheci uma sala de aula na minha juventude, criança. Né? Aí vim para Fortaleza, estava vindo para estudar, sem profissão. Profissão vaqueiro não existia na época. Aqui em Fortaleza não é difícil. Aí cheguei aqui,
peguei outra profissão, né? Cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em ônibus urbano. Fui motorista aqui, vários anos de ônibus urbano. E não conseguia dormir. Eu dormia à noite, sonhava chegando no sertão. Sentindo falta. Eu chegava entrando na casa onde eu fui criado, vendo minha roupa de couro pendurada, vendo cela, e outras pessoas já morando na casa, e eu começava a chorar. Começava a chorar. Quando eu acordava, a mulher mexendo comigo para eu me acordar, pensava que eu estava passando mal. E daí eu digo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí comecei escrevendo, fazendo algumas poesias, algumas coisas. É tanto que eu vinha no ônibus, quando eu parava no sinal, aí eu ficava ali escorado na direção e compondo ali devagarzinho. Aí a senhora chegava para mim e dizia assim, meu filho, você é muito católico, né? Desde o centro, que tu tá rezando. desde o centro que eu venho ali observando, você rezando direto desse jeito. Achava que tu estava rezando. Achava que eu estava rezando. Aí eu chegava em casa, aí eu escrevia aquilo ali tudinho, passava para um papel. Aí comecei, aí fiz um CD, gravei um CD, um DVD com Pega de Boi no Mato também, onde você me veio correndo e vê vários trabalhos, apresentações dentro das casas de cultura em Fortaleza. E agora eu escrevi uma coletânea de poemas também. Você já tem quantos livros? Eu tenho só uma coletânea de poemas. E tem um cordel. A coletânea, o cordel, o DVD. E um CD. Um CD. E um CD. Tá bem. Tá só melhor do que divulgando o meu trabalho. Porque é o seguinte, eu viajo, eu tenho que levar algum material para mostrar às pessoas o meu trabalho, né? Aí, e onde é que tu costuma fazer show? Eu participo de projetos aqui em Fortaleza, dou palestra dentro dos colégios aqui. Acabei agora de terminar um projeto nos colégios, 6 colégios. E tive também no Pará, um dia desse, passei um dia lá. Campina Grande, Rio Grande do Norte. E agora estou me preparando para ir para a Bienal do Livro em São Paulo, em agosto. Eita, coisa boa. Eu estive aqui na Bienal do Livro aqui 10 dias com essa roupa de couro, botava 8 horas da manhã, tirava 9h30 da noite. Não foi tirado... Emagreceu quantos quilos? Não foi tirado menos de 2.000 fotos comigo. Eita. Aqui no setor. Eu levo vários chapéus de couro, né? E as famílias... querem resistir, deixar aquele momento exato. Então, você tem que ter o chapéu de couro para tudo botar na cabeça, para tirar foto e tudo. Interessante foi que uma senhorinha queria tirar uma foto com as roupas com um monte de coisa, corda de laçar, botei tudo nela, chapéu de couro. Aí ela tirou foto e tudo. Aí tirou as coisas, botou ali. Aí saiu, foi-se embora. Aí quando mais tarde eu fui olhar os chapéus, não estava faltando chapéu. Aí eu olhei assim para o pessoal, ia lá em cima, devagarzinho, aí eu fui lá, senhorinha, a senhora esqueceu o chapéu. Meu filho pediu desculpa, pelo amor de Deus, eu me esqueci. Estava tão adaptada com o chapéu. As outras coisas, ficava fácil ela vir aqui, né? Mas o chapéu, como estava na cabeça... Ela não conseguiu se lembrar que estava no céu, né? Aí me entregou, mas foi muito bom. E agora eu quero que você faça uma poesia para a gente ver como é que é a tua poesia. Como eu acho que todos aqui gostam de coalhada, e lembrando a nossa mãe, nossos avós, que sempre à tardezinha, à noitinha, tinha um pote de coalhada lá em cima de uma mesa para a gente, 9 horas da noite, por assim. Porque o jantar era cedo, Eu me lembro que 4 horas da tarde a mãe estava no alpendre chamando quem estava ali por perto para jantar. 4 horas da tarde. Fala, meu Deus. Era. Mas também porque madrugava, né? Aí a poesia que diz... não sai da minha lembrança o que a mamãe fazia. De manhã muito cedinho, isso era todos os dias. Um pote feito de barro com leite ela enchia. Botava em cima de uma mesa, ali era para coalhar. Quando era noitinha, eu vi os moradores chegar, um por um dando boa noite e papai mandando entrar. Ali todos se sentavam para feijão debulhar. Um velhinho contando história que era para as horas passar. Depois mamãe convidava todos para ir merendar. Os pratos cheios de coalhada, chega era bem branquinha. Uma rapadura raspada, uma cuia cheia de farinha. Merendava e agradecia, muito obrigado, Toninha. É cultura, meu irmão. Esse é o trabalho. Isso me lembra meu avô, minha avó também tinha essa história de colocar a coalhada. A coalhada era muito bom no sertão. Da hoje eu faço coalhada lá em casa. Coalhada com farinha e açúcar, com rapadura raspada. Eu faço um quintal cultural sempre, mas a gente tem um grupo aí que faz um outro quintal cultural, e eu sempre levo uma coalhada. Cada um leva uma comida, um prato, né? E eu sempre levo a coalhada, né?
Pois é. É aí, bom demais. Aí chega lá, as pessoas... Tem desses que não conhecem, comem sem rapadura, sem doce, sem nada, né? Agora, eu digo, não, meu filho, bota rapadura, bota doce aí dentro. É o melhor iogurte que tem, essa coalhada nordestina. Eita, obrigada, Chico, Valeu, pela presença querida. aqui no nosso Valeu, almanac. A gente vai divulgar tua... Pode divulgar. A gente vai divulgar, com certeza, os teus contatos. Vocês me ajudam a divulgar a cultura, né? Que a cultura do vaqueiro precisa muito que as pessoas, sempre digo isso, não me ajude a cultura do vaqueiro, entendeu? Ajude a divulgar a cultura que ela precisa muito. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. E olha, assim como ele falou da cultura, falou da coalhada, a gente vai agora para o nosso momento gostoso aqui do programa, que é o quadro de comer. Oh, que beleza! Olha aí, né? Maravilhoso o quadro desse. A gente vai ver, então, o que é que tem hoje para a gente saborear no quadro de comer aqui do nosso almanac. Olá, pessoal. Me chamo Van Régia, sou chefe de cozinha do restaurante Culinária da Van. Estou aqui hoje com vocês no Almanac Cultural da Carla Soraya e vou ensinar para vocês a fazer uma receitinha super fácil, que é a cara do nosso Ceará, que é uma carninha de caranguejo no leite de coco. Eu vou usar aproximadamente uns 700 gramas de filé de caranguejo. A gente tem aqui o urucum, né, coloral, super cearense. Temos aqui uma pastinha de alho, que a gente pode fazer com alho e óleo triturado no liquidificador em casa, fica super prático de trabalhar. A gente vai usar verdurinhas, que também todo mundo tem em casa, cebola, pimentão, pimentinha de cheiro. E a gente tem aqui o pimentãozinho colorido, tomate. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, dos ingredientes, a gente põe em média uma colher de sopa, que vai ser para esses 700 gramas de filé de caranguejo, tá? No final, a gente vai acrescentar aqui um temperinho. Esse aqui eu não vou poder falar para vocês, que é o segredo da chefe, né? É um sal temperado que a gente faz para peixes e mariscos, mas em casa vocês vão poder utilizar o sal, que vai ser suficiente para deixar esse filezinho de caranguejo uma delícia. Para finalizar, a gente vai usar aqui um leitinho de coco. Aqui o nosso, a gente faz o leitinho de coco natural, a gente liquidifica a polpa do coco com água. Depois a gente coa e forma aqui esse leitinho de coco, que fica uma delícia. Então vamos lá, a gente vai começar pelo óleo. Em seguida a gente vem aqui com a pastinha de alho. A gente vai fritar esse alho até ele ficar douradinho, tá? Porque ele vai soltar um gosto mais marcante. Segundo ingrediente, a gente vem aqui pro nosso coloral, né? O famosinho do Ceará. Esse aqui tem quase todas as receitas. E agora a gente vem para a carninha de caranguejo. Esse filezinho você pode encontrar em qualquer supermercado. O cheirinho já tá subindo aqui, ó. Aí a gente vem pro temperinho de peixe. Um salzinho temperado, que eu faço com algumas ervas. Não é nada de muito especial, não. Vocês com sal em casa vão conseguir resolver e deixar a carninha uma delícia. Aí a gente já refogou tudo. Essa carninha de caranguejo, geralmente a gente encontra ela pré-cozida. Então, assim, ela não precisa ficar muito tempo no fogo. É um prato super rápido. Ela é rápido o processo, né? A gente já vem com as verdurinhas. Vou botar aqui o pimentão, a cebola, a pimentinha de cheiro, tomate, pimentão colorido. E agora a gente vai colocar o leite de coco. Ela vai fazer meio que um ensopadinho aqui, ó. Vai ficar molhadinha, bem suculenta. E o nosso prato já está aqui pronto. E eu vou ensinar para vocês uma maneira bem bacana de servir esse prato, que é uma entradinha que cai bem em todas as ocasiões. Você pode receber seus convidados, chamar um namorado em casa para fazer uma média, enfim. Aqui na panelinha. Aqui é um queijinho coalho ralado, que a gente põe aqui por cima. Se a carninha estiver bem quente, ele já vai derreter o teu queijinho, né? Então já vai ficar bom. Aqui, no caso, a gente usa o maçarico, porque deixa o queijo com gostinho assim defumado, gostinho do sertão, da roça. Então a gente usa aqui.
Pronto, é rapidinho. Finaliza aqui com uma folhinha. E pronto, tá pronta a nossa casquinha de caranguejo. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande abraço e até a próxima. Tá aí mais uma dica do nosso quadro de comer para você e eu tenho certeza que você ficou com vontade de saborear mais essa delícia. Agora, infelizmente, o nosso almanaque vai ficando por aqui. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. Até a nossa próxima edição. Mas agora você vai ficar com a sonoridade musical dos Argonautas. Até lá! Voltou e não reparou que parou de sonhar, 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 sonhar. Sonhar o que já deixou, deixou o que não provou, para provar o que tem mesmo. Sabe lá, sabe lá, sabe lá, sabe lá, sabe lá. Olá, eu sou Carla Soraya e este é o nosso Almanaque Cultural. Muito obrigada por sua companhia. E olha só o que você vai ver nas páginas desta edição. Que a mão alcança o pé de saputi e graviola. Aqui no Ceará não foi diferente. Os grandes cinemas que a gente tinha no centro da cidade, o Diogo, São Luís, o Fortaleza, né? Também foram fechando. Todos pertenciam ao Grupo Severiano Ribeiro, ele tinha esse monopólio. E vou ensinar para vocês a fazer uma receitinha super fácil, que é a cara do nosso Ceará, que é uma carninha de caranguejo no leite de coco. De um modo geral, ser artista já é difícil e ele também nunca deixa de sonhar. Oh, 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 vida de gado. Jangada Azul é o nome do segundo álbum oficial desses artistas que estão aqui. Por isso, vamos navegar então na sonoridade musical dos Argonautas. Vamos, morena, assistir aquela história no cinema e sorrir quando tudo terminar. Vamos reinventar um violão desafinado em noite de lua. Enquanto a cidade dorme, a gente espera a sorte chegar aqui como trem e a morte não vem. Vamos então, morena, partir pra outro bar, outro cinema e aplaudir quando o palhaço chorar. Vamos nos inventar como sóis desmaiados em noites de lua, enquanto a novidade se demora.
trem da história, sem documentos em 1000 catalantos voar. A morte vai nos encontrar, a sorrir, porém no bar passa um trem, com olhos pro mar, meu bem. Meninos, bem-vindos, Rafael, Igor e o Ayrton aqui ao nosso programa. Tá faltando um, mas a gente manda um cheiro para ele também. 9 anos de um disco para o outro. Me expliquem isso, por favor. Na verdade, a gente ficou um pouco parado nesses 9 anos. A gente tocava quando aparecia algum evento, alguma coisa, mas a gente não ia atrás de tocar. E a gente nem esperava. Já não estavam mais nem querendo fazer CD? Talvez. Mas aí, de repente, veio a ideia. Vamos gravar um disco. Mas isso não quer dizer que vocês tenham ficado parados com as composições. Não. Até porque cada um tem o seu material trabalho. suficiente para fazer uns 5, 6 CDs de cada um. 5, 6 CDs de cada um. Então, por que é que vocês não fizeram, gente? É porque é tão complicado fazer um CD. Sei lá, leva muito tempo. A gente levou 1 ano gravando o Jangada Azul. Foi 1 ano de gravação. 1 ano. Mas o que foi a maior dificuldade para gravar o Jangada? Escolher o repertório, decidir o que ia entrar? Na verdade, não foi uma coisa ruim. Foi uma coisa boa, levar 1 ano. A gente teve mais tempo para amadurecer as canções, os arranjos. Foi por conta da gente mesmo. E falta de cobrança não foi, né? Porque quem gosta dos Argonautas, que ia para o show de vocês, quando tinha apresentação, ficava dizendo... Na verdade, a gente voltou pelos fãs. Não. Não, mas eu tenho certeza que foi sim. O pessoal pedindo, né? Porque vocês têm uma sonoridade diferenciada do que a gente costuma ver aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Vocês tocaram armorial, vocês tocam choro, vocês passeiam pelo nosso repertório, imenso repertório brasileiro. E quem gosta disso sente falta, né? Eu queria só ressaltar que tem muitos músicos aqui que fazem música que você chamaria de diferenciada. Mas a gente tem uma base de fãs muito, muito persistente. E foram eles mesmos que pediram? O que é que eles dizem? Poxa, por que vocês não param? Por que vocês não falam? Não, como eu te disse, a gente ficava fazendo shows pontuais. Quando aparecia algum edital, alguma coisa, a gente fazia sempre shows. Mas sempre pediam para a gente fazer, toca lá no José de Alencar, toca no São Luís, sempre tinha isso, realmente. E como é que vem essa Jangada Azul? Ela vem navegando por quais mares aí? São muitos mares, né? Na verdade, mais do que... Na verdade, esse projeto desse disco era um projeto antigo, né? De 9 anos atrás, e que a gente tinha engavetado. E aí, quando o Rafa propôs a volta, o retorno dos Argonautas, a gente então vamos colocar em prática, concretizar esse projeto do Jangada Azul. Que a gente tinha escolhido, era um nome que estava no nosso... nas escolhas, e a gente nem lembrava exatamente por quê. Mas aí, vamos concretizar. E aí escolher o repertório e tudo mais. E aí também eu acho que teve essa energia, que foi a entrada do Igor, que não fazia parte, né, dos Argonautas anteriormente, nem o Igor, nem o Ednar Pinho, né, que eles entraram agora. E eu acho que isso deu uma energizada. Deu um fôlego novo, né? Deu um fôlego, deu uma força para o grupo também. E que tipo de música vem na Jangada Azul? No Jangada Azul? Eu acho que é um apanhado bem interessante do repertório do grupo. Tem de tudo um pouco, digamos, né? Várias composições antigas, inclusive coisas que a gente não tinha incluído no CD anterior, bem antigas mesmo, que a gente nem chegava a tocar mais em show, porque eram músicas, essa música é muito bobinha, a gente fez quando era muito jovem. Não, aí agora, por algum motivo mais maduros, a gente vamos incluir aquela música. Mas pegaram a música, fizeram um novo arranjo, deram uma nova roupagem ou não? Do jeito que vocês criticavam, que achavam que não... Então estava bom. Os Argonautas do passado não são os Argonautas do presente. Os do presente aprovam coisas que os do passado não aprovavam. Não aprovavam. Exatamente, Pois entraram composições novíssimas,
E coisas que eu acho que é um reflexo das nossas influências, do que a gente, inclusive, viveu nesse tempo de pausa, dos 9 anos, né? Trabalhou, tocou, compôs com outras pessoas, enfim. E aí acumulou várias experiências, várias sonoridades foram chegando. Eu acho que está tudo aí no disco. Que foi lançado, né? Teve um lançamento especial. E agora, qual é a trajetória que vocês vão dar para esse CD? Todo show é show de lançamento do Jangada Azul. Continua, porque... Vai continuar sendo show de lançamento. Continua. A gente vai lançar esse show e pretende lançar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente vai invadir o mundo. Que beleza, então. De Jangada, né? De Jangada. Diz que tem cearense por todo canto, né? Então vocês vão de Jangada Azul. Agora eu queria saber como é que o pessoal faz para entrar em contato com vocês, para saber a agenda de shows e tudo mais. A gente tem um site oficial, que é o www.argonautasOficial.com.br. Lá tem tudo, tem os discos e tem informações. Pronto, os meninos passaram o contato, vão tocar mais uma e no final do programa eles voltam para tocar mais um pouco. Então lá no site vocês vão poder baixar as músicas e saber mais detalhes sobre a agenda deles. Muitíssimo obrigada, meninos. Gratos. Mais uma vez, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso Almanac e voltem sempre. Obrigado. Eles vão tocar mais uma e eu volto já já. Atrás da porta, quem planta no asfalto ali. Veja na minha varanda, tem pé de manga e pé de paz aqui. Fazer o talhe da laranjeira, que de cheiro e beleza choro assim sem fim, choro assim sem fim. Não me mate, nasceu abacate pra lá do sertão sem fim. Obrigada, meninos aí dos Argonautas. E não esqueça, no final do programa tem mais dessa boa musicalidade deles aqui no nosso Almanac Cultural. Agora, o nosso papo é sobre a 7ª arte, mais especificamente sobre os 60 anos da nossa maior e mais antiga sala de cinema do Ceará. Quem vai nos contar um pouco dessa história é o cineasta Duarte Dias, que é o atual curador do Cine Teatro São Luís. Bem-vindo, Duarte. Muito obrigada pela presença aqui no nosso Almanac. Como é que está num ambiente como o Cine São Luís, que é cheio de história, do degrau de entrada ao lustre que está pendurado lá no mais alto ponto do cine, tudo tem uma história para contar, tudo é cheio de referências. Primeiro é um privilégio, né? Você está nessa condição de estar num espaço com essa qualidade e com essa história. E depois é a responsabilidade mesmo de estar à frente de uma programação de cinema, né? Dentro de uma casa que tem uma tradição de 60 anos, que passou por várias gerações e que busca agora, nesse novo momento, diversificar suas linhas de atuação, ao mesmo tempo em que abre um diálogo com nova parcela de um público que
por conta da própria história do cinema, que passou um bom tempo fechado, não conhecia, né? Então, um público novo também, além dessas gerações que por lá já passaram. Então, vamos fazer um pouquinho do resgate para que essas novas gerações, né, inclusive, por exemplo, a minha filha nunca frequentou o Cine São Luís, eu estou esperando aí a programação de férias que possa surgir para levar nesse período de férias, mas é uma história que começou há 60 anos, inclusive teve grandes nomes do cinema nacional, do cinema mundial, durante esse período, esses 60 anos aqui, né? Sim. Na verdade, a gente pode pegar a história do cinema do São Luís considerando 80 anos, porque ele começou a ser construído em 1938. Ele levou 20 anos nesse processo, né, por uma série de questões, e foi construído, é bom salientar, por um cearense, Luiz Severiano Ribeiro, natural da cidade de Baturité. Pois é, um cearense apaixonado por cinema. Um cearense que se tornou o maior exibidor da história do cinema brasileiro, né? Dominou toda a cena na primeira metade e, em parte, a segunda metade do século XX. O grupo hoje ainda continua potente, né? Todas as capitais tinham um cinema do grupo Luiz Severiano Ribeiro, Quase né? todas. Ele chegou à capital federal, então, que era o Rio de Janeiro, né? Ele não adentrou a Praça de São Paulo, porque havia um acordo, digamos assim, entre os exibidores da época. São Paulo tinha um outro grande exibidor, que era o Serrador. Então, eles estabeleceram ali uma faixa de Gaza, digamos assim, que não podia... Amizade até aqui, né? Mas daqui eu não passo. Mas da capital federal, pegando Norte, Nordeste e Centro-Oeste, era Luiz Severiano Ribeiro. Nossa Senhora. E aí ele teve essa ideia de fazer o mais luxuoso na terra dele. Exatamente. Ele já tinha se consolidado como o maior exibidor, né? Uma trajetória que começou ali por volta de 1908, quando chegou o primeiro cinema no Ceará, fixo, que foi de um italiano chamado Vitor Di Maio, que abriu esse cinema em frente à livraria do Luiz Severiano Ribeiro. Aí ele começou a ver que aquilo tinha futuro. E depois que ele se consolidou... A livraria dele era ali na Praça do Ferreira? Era, a esquina ali da Major Facundo com Guilherme Rocha, ali, que é onde ficava Toque Discos. Sei. Quer dizer, a livraria do Luiz Severiano Ribeiro era no Hotel Excelsior. Ah, era no próprio hotel? Que antes de ser Hotel Excelsior, né, era o sobrado do Comendador Machado, e no térreo ficava a livraria dele. E no outro, no onde era extremo, a Toque Disco, que hoje é ficava... uma loja de bijuteria, de roupa, alguma coisa assim. Cine de Maio. Era o Cine de Maio. E ele já de olho... naquela atividade, porque era uma novidade na época, né? Era uma época de extrema transformação, como é hoje também, né? A tecnologia avançando, quer dizer, tinha chegado a eletricidade, né? O rádio, a fotografia era coisa recente, o cinema também nessa revolução industrial e tecnológica era a grande novidade do momento. Então aquilo atraiu os olhares dele, ele é um empreendedor nato, né? Um visionário também, ele é por aqui que eu vou e enveredou nesse mercado. E aí a inauguração foi com a Anastácia, a princesa... Foi em 1958, né? No dia 26 de março. Que é a data do aniversário do filho dele, do próprio Luiz Severiano Ele fez Ribeiro. questão de fazer numa data da família, né? Exatamente. O filho veio, o filho depois o sucedeu nos negócios. E interessante nessa trajetória, puxando o gancho aí do São Luís para o próprio Luiz Severiano, é que ele não se ateve, quer dizer, o grupo, né, principalmente o filho dele, não se ateve apenas à atividade de exibição, ele também produziu cinema. Então, eles foram os principais acionistas da Atlântida, que revelou o Grande Otelo, o Oscarito, toda aquela geração de humoristas, né, das famosas chanchadas. Então, ele tem um papel fundamental na história do cinema brasileiro, tanto no campo da exibição quanto da produção cinematográfica. Ele foi um incentivador de tudo, né? Agora, passaram-se muitos anos, o cinema começou a se transformar, assim como as tecnologias, e hoje você pode assistir um filme num celular. E isso foi que tirou também muita gente do centro da cidade de ir assistir um filme, porque todos fecharam e o São Luís continuava resistindo. Isso foi um fenômeno mundial, né? Por conta das próprias mudanças tecnológicas, o surgimento de novos modelos de negócio, os shopping centers com seus centros de cinema, suas salas, seus complexos, né? Primeiro veio a fita VHS, depois DVD, Blu-ray, e tudo isso. A televisão foi o primeiro grande problema a ser enfrentado pelas cadeias de exibição de cinema. Então, tudo isso acabou contribuindo para que os cinemas de rua, no mundo inteiro, sofressem um processo de decadência, né? O próprio esvaziamento dos grandes centros urbanos, as questões da violência, né, que avançaram pelo mundo inteiro. Então, tudo isso foi fazendo com que esse modelo de negócio fosse ficando inviável do ponto de vista econômico, né?
Aqui no Ceará não foi diferente. Os grandes cinemas que a gente tinha no centro da cidade, o Diogo, São Luís, o Fortaleza, né, também foram fechando. Todos pertenciam ao Grupo Severiano Ribeiro, ele tinha esse monopólio. E restou apenas o São Luís, que heroicamente se manteve ali por um período. Foi feita uma parceria com a entidade privada para mantê-lo, correu o risco de virar uma igreja, até que foi adquirido pelo governo do estado, né? Em 2000 e... A gente está falando aí de 2008, 2009, né, nessa faixa de tempo. E aí virou Cine Teatro. Cine Teatro. Porque ele sempre teve essa eu lembro de algumas matérias que eu fiz lá, quando eu ainda era repórter, que existia um fosso, tinha todo um fundo de palco que poderia subir também, né, com um espaço para orquestra. Então, ele sempre foi ambientado para até receber balé, né? Sim, sim. O conceito original do São Luís, como ele começou a ser pensado ainda na década de 30, só foi inaugurado na década de 50, mas naquela época o cinema ainda era algo relativamente recente, né? O cinema surge em 1895, então a gente está falando aí de uns 35 anos da existência. O cinema, quando surge, ele não tem os espaços específicos para o cinema. Então, logo se nota que é uma atividade capaz de aglutinar um grande número de pessoas. Uhum. E os espaços naturais eram os teatros, ou os cafés, ou as casas de show, lugares que pudessem comportar um grande público. Então, esse conceito acabou sendo absorvido por quem trabalhava com cinema, e quando o São Luís é pensado, ele é pensado também como modelo de negócio dentro dessa possibilidade de viabilização, né? De ser um espaço que tenha cinema, mas também possa ter outras linguagens ali para facilitar a manutenção, né, econômica do empreendimento. Quando ele é inaugurado de fato, já na década de 50, o cinema já está completamente consolidado, já tem o seu público específico. As pessoas já saem há algum tempo de casa para ir ver um filme no cinema. Todos de paletó, gravata, né? As mulheres de roupa, como se fossem para uma festa, um acontecimento social também, né? Tinha um acontecimento cultural, assim, de ver um filme, uma obra artística, mas tinha muito essa coisa do acontecimento social, de botar a melhor roupa, de participar, de encontrar os amigos e tudo. E de ostentar também, né? Então, era muito usual isso. Então, quando ele inaugura o cinema, aquele conceito original do São Luís, ele abandona. Tanto é que no lugar que deveria ser o palco, ele constrói uma parede que serve de tela. Né? E o cinema fica sendo apenas cinema. Nessa retomada, foi a aquisição pelo governo do Estado e a retomada também do conceito de como poderia um espaço desse no centro da cidade, com as dificuldades que a gente sabe que existem, como ele poderia atrair o público, né? Então, retomou-se esse sonho inicial e aí ele ressurge como, de fato, um cine-teatro, depois de um processo de reforma. E ele tem uma acústica maravilhosa para o teatro, né? Maravilhosa. Durante o restauro dele, né, a reforma, que foi demolida essa parede, ampliado, feito o palco, demolido uma série de espaços, os testes que foram feitos para a medição da questão acústica foi de espantar os técnicos, assim, porque ele realmente foi pensado como um teatro mesmo, que não precisaria nem de microfone para que os atores Naquela pudessem... época os atores não usavam microfone, né? Hoje é porque tudo é muito fininho, assim, bota aqui escondido no cabelo e tal, mas naquela época não era no gogó mesmo, né? Exatamente. E a gente, curiosamente, tem alguns, por exemplo, a gente quando exibe determinados filmes, a gente faz alguns testes de áudio para ver qual é o volume adequado, a depender do filme. E uma das últimas vezes o diretor pediu para que fosse um volume, só para dar um exemplo, volume 7. O som da gente é 7.1 da Dolby, né? Volume 7, a gente não, com 4 resolve. Disse, não, mas em canto nenhum resolve, tem que ser 7, porque o filme... Não, mas com 4 resolve. A gente colocou, ficou tranquilo, ele ficou espantado com... E agora os shows aqui estão movimentando muito, né? O Cine Teatro São Luís. Sim, agora nessa nova configuração ele é cinema, mas também espaço para show musical, teatro, dança. É bem diversificado. Os shows têm tido um destaque até por conta de um projeto, uma faixa de programação que a gente estabeleceu, no caso, a direção, que a gente chama Sessão Sonora, que unifica a música com o filme, né? Então, a gente tem temática, 70 anos de Dominguinhos, seguido de um show do Valdones, cantando o repertório do Dominguinhos, coisas desse tipo, né? A gente está trabalhando já um show da Janis Joplin, seguido por um show da Casa de Blues, o filme, na verdade, documentário. Então, são sessões que têm atraído o público, afora os artistas que são capazes,
pela sua trajetória E também. agora a gente né? vai ter no centro da cidade essa oportunidade, né? Quem quiser fazer show aqui em Fortaleza, não tem pauta no Teatro José de Alencar, vai para o Cine Sim. Teatro São Luís, né? E a procura é grande. A gente, na verdade, se a gente for olhar agora com detalhe, até dezembro já está tudo fechado. Sério? Que coisa boa! Que coisa maravilhosa. Agora vamos falar do nosso cinema, que pode ser exibido também lá no Cine Teatro São Luís. Vocês já fizeram também algumas mostras de filmes cearenses lá no São Luís, né? Sim, porque o Cine Teatro São Luís, ele, por ser da Secretaria da Cultura, ele está atrelado às políticas públicas, né? E a Secretaria tem uma política forte na área do audiovisual, assim como nas outras linguagens, mas tem ganhado destaque na área do audiovisual por conta da parceria com a Agência Nacional de Cinema, que aporta recursos no audiovisual cearense, então a produção tem avançado bastante. E dentro dessa configuração de políticas, o Cine Teatro São Luís é um espaço aberto justamente para poder dar à população um retorno desse investimento, né? Exibindo os filmes cearenses. A gente tem algumas faixas, tem programas, né? Porque o São Luís, é bom ressaltar, ele, do ponto de vista do cinema, ele não é um cinema tradicional. A gente não tem uma programação comercial contínua ao longo de 4 semanas. Ele é o que a gente chama de cinema de repertório. A gente monta mostras específicas, né? E a gente tem, por exemplo, a Semana do Audiovisual Cearense, que é em outubro, onde a gente destaca alguma personalidade e passa uma semana inteira com as produções feitas ao longo do ano. Né? E agora a gente vai ter até mais repertório, né? Porque você e outros cineastas aqui de Fortaleza e do Ceará engrenaram aí, passaram a primeira, a segunda, a terceira, estão nessa estrada aí fazendo história, né? Os meninos agora deram uma visibilidade, o Halder, né? Sim. Deu uma visibilidade maior ao cinema cearense com as comédias, mas ele também já fez Área Q, que trouxe inclusive um ator de Hollywood, da Grey's Anatomy, para fazer parte também do elenco. Quer dizer, Fortaleza e o Ceará está se tornando um grande polo cada vez maior do cinema, né, no Brasil. Sim, está avançando tanto do ponto de vista da produção, aí está aqui o Halder, né, com as obras que tem tido uma grande repercussão junto ao público. Tem também um segmento de produtores que atuam fortemente em festivais internacionais e nacionais, também ganhando destaque. Porque antes a gente só via nos festivais, né? No Cine Ceará, ou então quando está em Gramado, né? Que recebeu um Quiquito. Mas agora o cearense parece que, peraí, a galera aqui sabe fazer mesmo. Tá, e séries também para a TV estão acontecendo, né? Os atores também estão ganhando destaque, né? A nível de nacional mesmo, em produções das... É porque pararam de olhar só para o eixo Rio, São Paulo, Sudeste, né? E estão olhando para os talentos que existem nesse país todo. Né? Os meninos se destacam nas novelas e vão para o cinema, então vice-versa, né? Isso acontece. É um momento muito interessante esse que a gente está vivenciando e também avançando em termos, por exemplo, exibição. A gente falando do São Luís, estão sendo construídas 20 salas no interior do estado, salas públicas, né? Em 10 municípios. Coisa boa. 10 municípios. E quando é que elas devem estar prontas? Elas vão começar a ficar prontas agora no segundo semestre, até o segundo semestre do ano que vem. Revitalizando o cinema no interior, né? Exatamente. São 10 municípios, numa parceria da Secult, da Secretaria da Cultura do Estado, com a Agência Nacional de Cinema. E vai ter aí um público, a gente vai ter aí o acréscimo de em torno de 600 mil espectadores atingidos por esses cinemas, né? Juntando a população. Então é um momento muito interessante, bem descentralizado. Você tem um Nucrato, um Aquiraz, um Canidé e por aí vai. Então, quer dizer, são políticas que se conjugam. Né? Você faz o filme e hoje é corrente que a grande dificuldade, sem diminuir a dificuldade que ainda existe, mas a grande dificuldade já não é fazer um filme, mas fazer com que esse filme chegue ao público. Né? Então, esses cinemas, dentro da estrutura do Estado, vai facilitar bastante esse escoamento de produção. Tomara que venha muito mais por aí. Duarte, quem quiser saber a programação do Cine Teatro São Luís, só no site, vocês têm redes sociais, as pessoas ficam a par disso, porque eu sei que vem muita coisa, ele não pode revelar agora, mas vem muita coisa boa aí para a programação de férias, né? Esses meses de férias aí das crianças, das famílias, vão agitar bastante lá, né? A gente está com expectativa boa, a gente não pode anunciar, mas vem muita coisa bacana aí que vai mexer com a memória de muita gente. Né? E, bom, a gente tem o nosso site, cineteatrosaoluís.com.br, e tem também a página no Facebook, Cine Teatro São Luís, Fortaleza. A programação está toda lá, quem quiser
participar, a maioria, a entrada é franca, né? Precisa só de ir no dia certo para tirar o convite, né? Exatamente. Sempre 1 hora antes do início de cada sessão, por exemplo, a gente já começa a disponibilizar, né? Levar um documento com foto, né, da pessoa, e se tiver filho, assina um termo lá e fica tranquilo. Valeu, olha, eu espero joia. ter você de volta aqui com mais novidades aí sobre o nosso cinema, sobre o nosso Cine Teatro São Luís, tá Obrigado certo? pelo convite. Obrigada, eu digo eu, mais uma vez. E olha, agora a gente sai do cinema, mas vai para a arte também, a arte de ser. A gente vai conhecer um pouco da história, da trajetória e do pensamento de um grande mestre da nossa poesia popular. Arte de ser, Lucaroca, cena 1, take 1. Luiz Carlos Rolim de Castro, na realidade, é o meu nome de batismo. E quando eu comecei a enveredar pelo caminho da arte, e muito cedo ainda, precisei de um nome que tivesse uma marca de registro que se tornasse realmente diferente do que nós tínhamos aí em comum em termos de arte. E um dia, numa lembrança lá dos meus rascunhos, me lembrei de pegar cada sílaba do nome, Luiz Carlos Rolim de Castro, então ficou L-U de Luiz, C-A de Carlos, R-O de Rolim, C-A-S de Castro, e criou esse Lucarocas, que hoje já se tornou uma marca realmente de registro nesse meu trabalho. Às vezes me perguntam quem eu sou, aí eu costumo dizer que eu sou o clarão que flora no surgir de um novo sol, sou a saudade que flora num colorido arrebol, sou pássaro de livre canto que dividiu todo o pranto com o cantar do rouxinol. Sou o verde da natureza, sou águas em pororocas, eu sou o canto e a beleza, eu sou queimada, sou brocas, eu sou toda a fantasia nas rimas e poesia dos versos do Lucarocas, eu sou o Lucarocas. Eu nasci escritor por um acaso, não por um acaso exatamente, mas é porque eu sempre fui muito bom leitor, né? Eu lia muito. E nesse meu exercício de leitura, em 1976, quando eu servia o Exército, tinha um colega meu que me via frequentar muito biblioteca e ele dizia, você não escreve nada? E um dia me mostrou um texto. E eu perguntei, o que é isso? Ele disse, isso é poesia. E eu digo, como faz para escrever isso? Ele disse, não, você se emociona, você começa a escrever. E a partir desse momento, eu comecei a escrever aquela literatura que a gente chama de literatura da paixão, a literatura do romance. Então, o meu início dessa trajetória literária, ele é focado na literatura romântica. Mas eu tive uma experiência muito boa, que foi a vivência com o grande mestre Patativa da Saré. Então eu tive a oportunidade, obviamente, nem eu me via escritor de cordel, nem eu sabia a dimensão do Patativa na época que a gente se encontrou lá para aqueles movimentos literários pelas semanas universitárias que havia lá pelo Iguatu. Então a gente se encontrava muito, eu e Patativa, mas nem eu sabia a dimensão do Patativa, nem que eu ia enveredar por esse caminho. Depois, já maduro, escrevi alguma coisa e tive um relacionamento muito bom com ele, inclusive o relacionamento de estudar obra de Patativa. E isso me fez com que eu enveredasse com a literatura de cordel com mais segurança, com mais firmeza. E ultimamente eu tenho focado muito nessa questão da educação e principalmente no cordel na educação. Então tem um projeto chamado Cordel na Educação Fazendo Transformação, onde a gente leva a literatura de cordel para a escola, para a sala de aula, fazendo realmente um mecanismo de transformação. Então é um trabalho hoje que eu faço com a maior alegria, com a maior gratidão, não só no Ceará, mas a gente tem viajado por outras partes aí desse país fazendo esse trabalho. Nas cores da vida, pintei seu olhar, colori o mundo com o seu gracejar e como poeta me pus a cismar. Vaguei no agreste do meu coração, nos lábios seu colhi a canção de um momento vivido com grande emoção. Carinho nos olhos, sensibilidade a fluir, beleza que emana do próprio existir, sedução que cativa sem o corpo despir. Assim te vi, qual poeta que sou, não posso negar, você me tocou com seta certeira no alvo do amor. Na realidade, uma vez me perguntaram, Lucarocas, o que é ser poeta? Eu digo, ser poeta é ser artista das letras e emoções, da alma apurar a vista para visitar corações
e depois, com sentimento, eternizar o momento nas mais sonoras canções. De um modo geral, ser artista já é difícil e ele também nunca deixa de sonhar. Eu acho que o meu grande sonho é exatamente continuar sonhando para escrever obras, para fazer muitos projetos. Eu tenho projetos N, às vezes eu acordo e fico pensando que o resto da minha vida não vai dar tempo para tanta coisa que a gente pensa em escrever ou fazer, por exemplo. Mas eu acho maravilhoso que isso é que nos move, porque o artista, na realidade, o artista ele não vive pelo ganho da obra que vende, nem do ganho da obra que faz, mas é pela obra que ele realiza. Primeiro, ele precisa do silêncio. Ele precisa do silêncio quando ele está numa plateia para fazer o seu trabalho, para ser ouvido. Depois ele precisa do aplauso, porque o aplauso é aquela energia que vai mexer com ele, que vai incentivá-lo a continuar. E terceiro, ele precisa da valorização, porque artista também é um produtor, é um trabalhador. Você, quando sai para fazer alguma apresentação em algum evento, você é um trabalhador que vai lá prestar o seu serviço e nós precisamos também disso. Então, o sonho continua e as realizações elas vão se completar a partir do momento enquanto houver esse sonho. Se Deus me desse asas para voar em pensamentos, voaria até você, mesmo contra a força do vento, para beijar seus cabelos, lhe fazer um acalento e voltar para a saudade de ter vivido o momento. Obrigado pelo momento. Um cheiro bem grande para você, Lu Carocas. Parabéns por sua obra e volte sempre aqui ao nosso almanac quando puder. Agora a gente vai para mais uma pausa rapidinha e volta já já com muito mais para você. Quando ele vê o chocalho batendo e tudo, ele já conhece em que está aquele chocalho, que reis é, né? E começa a chamar o nome da vaca. Aí a gente já refogou tudo. Essa carninha de caranguejo, geralmente a gente encontra ela pré-cozida. Então, assim, ela não precisa ficar muito tempo no fogo. É um prato super rápido.